Olá, meus queridos amigos, que a paz do Senhor esteja em todos os corações e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas notificações. Lembrando que sempre temos vídeos novos às quartas-feiras e nas segundas, terças, quintas e sextas é o nosso Momento Poesia. Também não esqueça de deixar o seu comentário no vídeo para que possamos cada vez mais aprimorar os nossos vídeos. Também deixe suas sugestões e suas críticas. São todas bem-vindas. Hoje vamos continuar na série Os Apóstolos de Jesus, falando sobre o apóstolo Filipe e a confusão que existe entre o apóstolo Filipe e Filipe o Evangelista. Vamos ao vídeo? Para abordarmos o assunto sobre quem foi Filipe na Bíblia, primeiramente é necessário saber que o Novo Testamento menciona 4 personagens diferentes com esse nome. 2 deles estão relacionados à casa de Herodes, o Grande, enquanto os outros 2 estão diretamente ligados à igreja primitiva, sendo um o apóstolo Filipe e o outro Filipe, o evangelista. O nome Filipe significa amante de cavalos, vindo do grego Filipos. Começando pelos descendentes de Herodes, o primeiro Filipe era filho de Herodes, o Grande, e Miriane, filha de Simão, o sumo sacerdote. Durante algum tempo, esse Filipe foi contado como o próximo na linha de sucessão de Antipater, mas acabou que ele não chegou realmente a reinar e viveu como um cidadão comum em Roma. Ele também é chamado de Herodes por alguns historiadores. Isso parece plausível, pois muitos membros dessa família possuíam esse nome, o que acabava tornando quase que obrigatório um nome adicional, no caso Filipe. Ele foi casado com Herodias, que acabou abandonando-o para se casar com Herodes Antipas, seu meio-irmão. O outro Filipe, o tetrarca, também foi filho de Herodes o Grande, com sua 5ª mulher, Cleópatra de Jerusalém. Ele governou a tetrarquia de Gaulanite, Traconite, Auranite e Bataneia e Itureia. Foi nomeado por Augusto e governou durante 37 anos. Ele exerceu um governo moderado e justo, ganhando o reconhecimento de seus súditos por sua benevolência e também se distinguindo do restante dos seus parentes. Ele foi o primeiro governante judeu a imprimir as efígies de imperadores romanos em suas moedas. Esse Filipe casou-se com Salomé, filha de Herodias, primeira mulher do outro Filipe já citado. Ele reedificou Pânias, em Cesareia de Filipe, e deu o nome de Júlia a Betsaída, em homenagem à filha de Augusto. Na verdade, muitos cristãos não sabem que existe diferença entre o Filipe apóstolo e o Filipe evangelista, e acabam confundindo os dois, juntando a história distinta de ambos em uma única história. Esse equívoco não vem de hoje. Já há relatos da época dos pais da igreja onde se nota essa confusão. Eusébio e Clemente de Alexandria foram 2 do que parecem ter confundido os Filipes. Apesar disso, claramente podemos notar que Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, teve a preocupação em fazer a correta distinção entre ambos. Um texto interessante sobre essa questão está no capítulo 8 do livro de Atos. Após a morte de Estevão, Lucas narra nesse capítulo que houve uma grande perseguição contra os cristãos de Jerusalém. No versículo 1, ele descreve que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região de Judéia e de Samária. No versículo 4, somos informados que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde que fossem. Já no versículo seguinte, encontramos a informação de que Filipe estava indo para uma cidade de Samária. Perceba a evidente distinção que Lucas faz ao afirmar que, exceto os apóstolos, todos foram dispersos pela região da Judéia e Samária.
Nessa dispersão estava o Filipe que aparece no versículo 5, que obviamente não é o Filipe apóstolo, já que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. No dia seguinte ao chamado de André e Simão, o apóstolo Filipe foi chamado pelo mestre. Filipe também foi usado como instrumento na chamada de Natanael para seguir ao Senhor. O apóstolo Filipe era de Betsaída da Galileia, a mesma cidade natal de André e Simão. Acredita-se que se tratava de uma vila de pescadores localizada na praia ocidental do lago. Ele é mencionado nos 3 primeiros evangelhos e no livro de Atos de Apóstolos. Sempre ocupa a 5ª posição na lista onde registram as relações dos apóstolos. Embora os relatos sobre Filipe sejam escassos no Novo Testamento, ele aparece de forma mais destacada no Evangelho de João. Em João 6,5, Jesus perguntou a Filipe onde conseguiria o pão para alimentar a multidão que havia se formado. A resposta direta dada por Filipe parece mostrar seu jeito prático e realista. Mais tarde, vemos Filipe sendo abordado por alguns gregos que desejavam ver Jesus. Alguns comentaristas sugerem que tais gregos se aproximaram de Filipe devido a seu nome grego, Filipos. Ainda no Evangelho de João, Filipe pediu a Jesus que mostrasse o Pai. Depois dessas poucas referências, pouco se sabe sobre Filipe, o que acaba dificultando ainda mais os registros sobre ele e a frequente confusão sobre sua pessoa. É provável que, assim como Filipe, o evangelista, ele tenha tido filhas, no caso 2, o que acaba causando ainda mais confusão. Algumas tradições cristãs sugerem que o apóstolo Filipe evangelizou na Palestina e na Grécia, mas desenvolveu grande parte de seu ministério pregando o evangelho na Ásia Menor, em Hierápolis, cidade que atraía muitos visitantes devido às suas fontes termais, na região da Frígia, atual Turquia. Nessa cidade, Filipe teria sofrido um terrível martírio, talvez crucificado e apedrejado, e sido sepultado. Essa possibilidade é apontada por alguns estudiosos como uma possível explicação para o fato do apóstolo Paulo não ter escrito nenhuma carta a numerosas igrejas de Hierápolis, que era vizinha a outras 2 igrejas, Colossos e Laodiceia, que receberam suas epístolas. Portanto, talvez a presença de um apóstolo, no caso Filipe, como líder da igreja de Hierápolis, tornou desnecessário em qualquer carta fosse enviada pelo Paulo a essa igreja. Há também tradições que defendem que Filipe teria evangelizado a Gália, região atual da França, porém não se sabe se de fato isso ocorreu ou se trata de um erro de escrita entre Galácia e Gália, ou até mesmo se o Filipe citado seja realmente o apóstolo ou o evangelista. Filipe, o evangelista, foi um dos 7 homens escolhidos como diáconos da igreja de Jerusalém. Devido à perseguição contra a igreja liderada por Saulo de Tarso, após o martírio de Estevão, Filipe estava entre os cristãos que se dispersaram, fugindo de Jerusalém para regiões da Judéia e Samária. Em Samária, Filipe se destacou na evangelização. Durante sua pregação do Evangelho, muitos milagres ocorreram e demônios foram expulsos. As notícias do trabalho evangelístico realizado por Filipe chegaram até os apóstolos em Jerusalém, que acabaram enviando para lá Pedro e João. Mais tarde, Filipe, seguindo a ordem de um anjo do Senhor, partiu em direção ao sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ali, ele encontrou um eunuco etíope, a quem orientou acerca da fé em Jesus, anunciando o Evangelho de Cristo, explicando uma passagem do livro do profeta Isaías. Após batizar o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou repetidamente Filipe, de modo que o eunuco não ouviu mais. Filipe então foi arrebatado pelo Espírito até Azoto, onde anunciou o Evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Acredita-se que Filipe, por ser um judeu helenístico, ou seja, que falava o grego, tenha desempenhado um papel importante na ligação entre a igreja de Jerusalém e as regiões vizinhas. Muito provavelmente, Filipe fixou residência em Cesareia, onde mais tarde hospedou inclusive o apóstolo Paulo e Lucas. Filipe era conhecido como o evangelista, possivelmente para distingui-lo do Filipe apóstolo.
Como já vimos anteriormente, mesmo com Lucas tomando todas as precauções para que o apóstolo e o evangelista não fossem confundidos, a confusão acabou ocorrendo. Filipe era pai de 4 filhas virgens que profetizavam. Nos poucos relatos sobre ele, nitidamente podemos perceber o quanto Filipe trabalhou em prol da pregação do evangelho, desempenhando um papel muito ativo na igreja primitiva. Filipe, tal como os outros diáconos, é descrito na Bíblia como sendo um homem de boa reputação, sábio e repleto do Espírito Santo. Algumas tradições sugerem que Filipe tenha residido também em Trales, região sudoeste da Turquia, e se tornado bispo da igreja daquela região. Segundo a tradição, conta-se que Filipe morreu crucificado de cabeça para baixo, aos 87 anos em Gerápolis, na época do imperador Dominiciano. Suas relíquias teriam sido transportadas para Roma e colocadas na Igreja dos Apóstolos, junto com as relíquias de São Tiago Menor, no dia 1º de maio. Portanto, a data festiva dos 2 santos é comemorada neste mesmo dia. Esse foi o vídeo de hoje, continuando na série Os Apóstolos de Jesus. Espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar os seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau!